Bom dia, meus alunos, tudo bom? Vamos dar início hoje à nossa terceira aula, ao nosso terceiro encontro. Só recordando que no último dia, a gente falou um pouquinho sobre elementos biográficos da vida do Freud. Hoje a gente vai dar início a algumas considerações conceituais que são fundamentais para que a gente possa dar um sentido operacional às ideias que esse autor elaborou. Só para recordar, na nossa última aula a gente falou um pouquinho de que o Freud, ele, enquanto neurologista, ele teve no estudo do psiquismo humano o seu grande objeto de estudo. O que vem a ser o psiquismo humano? Bom, durante muito tempo isso foi chamado de alma, de espírito, mas numa perspectiva científica, o psiquismo humano é o conjunto das operações mentais que nós temos e das nossas sensações e emoções a ele relacionadas. Então, cognição faz parte do psiquismo humano? Faz. Medo, coragem, avaliação, organização de procedimentos, tudo isso diz respeito a operações dentro do nosso psiquismo. Esse é o principal objeto de investigação, de estudo do Freud. E através do aprofundamento das suas pesquisas, ele detectou que uma boa parte do funcionamento do nosso psiquismo, que ele chamou de aparelho psíquico, sofria a influência de algo que ele denominou de ações inconscientes, ou seja, ações que nós não temos domínio sobre elas e que interferem nas nossas percepções, nos nossos comportamentos, no nosso modo de raciocinar, é psíquico, e também na estruturação das nossas emoções. Mas se existe uma dimensão inconsciente, profunda, a qual nós não temos pleno domínio, então, por conseguinte, também é uma ação consciente, que é o oposto dela. Ora, a ação consciente nada mais é justamente daqueles procedimentos que nós sabemos que existem e nós temos plena noção de que eles estão acontecendo e de que nós somos capazes de interferir sobre eles. Por exemplo, são ações conscientes: escrever um texto, escolher palavras num diálogo, numa conversa, tentar reproduzir uma realidade num desenho de acordo com a natureza que a inspira. Eu posso dizer que todas essas ações, elas pertencem à esfera, consciente. E existem só elas no campo da consciência? Não. Através de suas investigações, o Freud também detectou que há aquelas que nós chamamos de pré-conscientes, Elas não são totalmente afloradas no momento que nós estamos executando, mas nós temos noção de que de que algo existe em nós e que precisa de resolução. Vou dar um exemplo para ver se esclarece. Seriam ações pré-conscientes. Eu sair de casa para ir para a UERJ, assistir minhas aulas ou trabalhar, ou qualquer tarefa que seja dessa natureza, e eu sei que naquele dia vence uma conta minha, uma conta de luz, uma conta de gás, um boleto de cartão de crédito, e que eu vou ter várias atividades ao longo do dia, de modo que eu não posso pagar aquela conta num caixa eletrônico ou numa agência de lotérica, ou num débito automático logo de manhã, porque eu tenho compromisso. Então eu executo meus compromissos ao longo do dia, assisto minhas aulas, vou para os meus estágios, vou para o meu trabalho, e no final do dia, por volta das 6, 7 horas da noite, eu me lembro de que eu tenho que passar no banco para pagar essa dívida que eu tenho. Olhem só, ao longo do dia, enquanto eu estava trabalhando, estudando, fazendo várias atividades, eu não me lembrava disso. Isso não estava, vamos dizer assim, aflorado na minha memória. Mas, ao final do dia, quando eu retorno, eis que eu me lembro que eu tenho que pagar essa conta. Eu vou no banco e pago no caixa eletrônico, não sei. Isso é um exemplo de uma ação pré-consciente.
ela permanece num estado de latência, né? Seria um estado de adormecimento, mas ela está muito próxima, né, do meu raio de intervenção racional. Eu sei que eu tenho que fazer aquilo, é como se ficasse guardado e no momento certo eu rebusco e executo aquela ação, né, para que ela dê conta dessa necessidade que eu tinha de suprir. Isso é uma ação pré-consciente. E a ação inconsciente, como eu falei, é aquela que eu não tenho domínio pleno, né, mas ela está visceralmente entranhada em mim e me move de uma maneira tal que interfere no meu consciente, né? E desde já, o que tem que ficar claro para a gente, não só através das contribuições do Freud, mas também, por exemplo, de outros teóricos que se inspiraram nele, é que várias vozes falam através da gente, não apenas a voz da consciência, mas também a voz da inconsciência, tá? Seja individual ou coletiva. Todas essas vozes, elas falam, elas se repetem, elas, através de nós, elas tentam se manifestar. E isso tem a ver com o funcionamento do nosso aparelho psíquico, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Vamos lá. O que significa aparelho psíquico? Nada mais do que o psiquismo, né? Com essas três camadas que eu falei, né? E que o Freud discriminou muito bem. Os processos conscientes e pré-conscientes, que eu disse que nós temos, em grande medida, um certo controle, uma certa gerência sobre ele, pertencem a uma camada chamada ego, ou eu. Ego é eu em latim. Esses processos, eles são gerenciados por esse negócio que a gente escuta, chamado ego, e eles estão diretamente sobre a interveniência do ego. Mas veja bem, eles não são geradores do ego, não é a consciência que gera o ego, não é a pré-consciência que gera o ego. O ego, ele é como se fosse a produção de duas tensões, né, que se encontram e se repelem mutuamente, e nesse equilíbrio de forças dinâmicos, né, onde elas estão se confrontando e se tensionando, seria o espaço entre minhas mãos, é esse espaço que define o ego. É ali que acontecem as nossas operações pré-conscientes e conscientes. Uma dessas tensões é chamada de infraego. Tá? O que é o infraego? É justamente o conjunto de impulsos que vem do nosso inconsciente. E a outra linha de tensão é chamada de superego, que é todo o somatório de normas morais, de aprendizados de leis, de comportamentos, de condutas, de atitudes que nós temos que construir porque são considerados social e culturalmente importantes, né? E ajudam a regrar a nossa vida em sociedade. Isso que é o superego. E o superego, ele é necessário porque o Homo sapiens, que é a nossa espécie, é uma espécie gregária. Nós temos que viver coletivamente. E para a gente viver coletivamente, em sociedade, nós temos que estabelecer regras, né? E que o Freud chamou essas primeiras regras de tabus, ou seja, são interdições a determinados comportamentos. E essas interdições é que, de alguma maneira, nos diferenciam dos animais. Freud vai dizer, o primeiro tabu que é gerador da espécie humana como um todo, seria qual? O tabu do incesto. O que é o tabu do incesto? Não manter relações sexuais com irmão, irmã, tio, prima, ou seja, você conservar aquele primeiro núcleo, aquela primeira célula de agregação que é a família, como não sendo passível de ter algum tipo de intervenção baseada no desejo dentro dela. Esse é o primeiro tabu. Eu morei muito tempo na Amazônia e aconteceu um evento muito interessante comigo, que de certa forma também mostra um tabu.
e que um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss, né, que muito se inspirou no Freud e pela psicanálise, ele mostrou num livro chamado Cru e o Cozido. Uma época, um determinado momento da minha vida, eu convivi com uma etnia indígena chamada Saterê Mauê, né? E um dia eles estavam numa cidade, Parintins, né? E aí, eu não sei por que cargas d'água, nós resolvemos ir comer um peixe, né? Peixe é um prato muito comum na região amazônica, né? Dado o grande emaranhado de rios. E também essa cidade tem uma colonização japonesa razoável. E aí eu convidei eles para comer um peixe num quiosque japonês, né? Só que o peixe japonês é o sashimi, que é cru, né? E quando eles viram que era o peixe era cru, eles se sentiram extremamente ofendidos. Porque é um tabu das comunidades indígenas diferenciar o civilizado humano do não humano através do cozimento do alimento. O preparo do alimento, o cozimento, no caso seria o quê? O tempero e a assadura do peixe é que diferenciam, por exemplo, o índio, enquanto ente humano que se reconhece humano nessa prática, de um animal, de um predador, um réptil, um jacaré, uma onça. Então, quando eu o convidei para comer um peixe cru, um sashimi, eles ficaram ofendidos, porque era como se eu estivesse chamando-os de não humanos. Isso é um exemplo de um outro tabu que o Lévi-Strauss, como eu havia falado recentemente, ele esquadrinhou nessa obra O Cru e o Cozido, né? Comer alimentos crus significa retornar a um estado animal. Manter relações sexuais com parentes significa não seguir vínculos humanos. Então, o Freud vai dizer que isso é a principal marca do superego, que eu já vou retornar a ele daqui a pouco. Um conjunto de normas que interditam, freiam, desaprovam certos comportamentos. Ele é uma das balizas, a outra é o infraego. E o que é o infraego? É o conjunto de influências que nós recebemos das nossas camadas do inconsciente mais profundo. O infraego, ele é movido justamente pelo quê? Pelo princípio do prazer, tá? Pela busca incessante de prazer, e é uma dinâmica eterna que não cessa nunca na gente e que, contrariamente ao superego, ela não gosta de ser cerceada, ela não aceita, ela não acata, não fica à vontade com cerceamentos. O infraego, ele vive, né, metaforicamente falando, exclusivamente para dar vazão às necessidades de prazer. E o Freud vai chamar isso de objeto sexual. O que é um objeto sexual? É o objeto que me satisfaz na esfera do prazer. E sexual em Freud, veremos mais à frente, não tem nada a ver com prazer genital. Sexual é tudo que nos causa algum tipo de bem-estar e de gratificação. Então, se o seu infraego quer comer chocolate, quer comer balas, doces, ele vai fazer de tudo para que esse impulso seja satisfeito. Mas se você está num lugar adequado, inadequado, vai haver algum tipo de presença de censura moral que vai te impedir de comer. Tá? Essa tensão é que acaba definindo o ego. A gente tem vários exemplos disso. Por exemplo, um caso típico de como essa operação se manifesta. Vocês já devem ter ouvido, tá? Muitas situações em que alguém perde, isso aparece volta e meia nos meios de comunicação. Alguém perde uma bolsa, uma carteira, uma valise com cheques em branco, documentos, dinheiro. E, às vezes, uma pessoa, né, que não tem uma atividade laboral de trabalho muito bem remunerada, ela vai, procura e devolve para a pessoa. Tá? Como é que a gente poderia utilizar essa situação para ilustrar a tensão entre infraego, que é movido pelo princípio do prazer, e superego, que é a censura moral estrita, e o choque entre os dois define o ego no meio, que é onde a gente conhece a esfera consciente e pré-consciente. O cara abre a mala e deve ver lá algumas centenas de reais, de dólares, né? E ele pensa, bom, eu vou usar isso para mim, para eu fazer uma obra na minha casa, consertar meu automóvel, para eu adquirir algum tipo de bem. Mas eis que, de repente, enquanto ele está pensando isso, aparece uma memória
nele, vinda não se sabe da onde, nós sabemos que é do superego, e ela se manifesta mais ou menos com essa proposição: não vou fazer isso porque esses bens não me pertencem. E aquele que o perdeu pode estar precisando muito mais do que eu, ou então aquele que o perdeu trabalhou mais do que eu para isso, é meu dever retornar a essa pessoa. E ele vai, procura e retorna. A gente tem aí um típico exemplo, né, inventivo de minha parte, onde temos um impulso que é nitidamente oriundo do infraego e um contra-impulso que é a manifestação do superego cerceando, né, essa dinâmica do infraego, que a gente vai ver, ela fica sendo o quê? Bloqueada, recalcada, né? E aí o sujeito vai e devolve. O ego, ele é o fruto dessa tensão constante entre infraego e superego. É isso que o define, tá? E o Freud, com muita propriedade, ele avançou nessa discussão, como a gente vai ver. Um outro exemplo de manifestação onde temos infraego em presença em volume muito grande, com uma ausência de superego na criança pequena, por exemplo. Pô, como assim, Dirceu? O superego, ele não é formado pelas nossas vivências, né? Toda vez que a gente fala em superego, a gente tem que pensar em aprendizagem. Nós aprendemos a ter determinados comportamentos. E como nós somos seres sociais, culturais, a nossa espécie, ela precisa, né, estar agregada entre si, ou seja, cada um de nós, como ente separado, tem que estar se relacionando com o outro. Pois bem, nós temos que viver em coletividade, em sociedade. E assim, quando nos comportamos, temos que ter regras. Nós já nascemos num mundo onde regras existiam, normas de comportamento. Não vamos pensar que a gente inventa a regra, a gente descobre ela à medida que vamos sendo aculturados na nossa sociedade, pelos nossos pais, pelos nossos parentes, pelos professores, pelas autoridades religiosas. Essas são as instâncias civilizacionais, né? Viver de maneira civilizada tem a ver com tomar ciência de normas, regras, valores de conduta e introjetar esses valores, no sentido de que eles passam a ser visceralmente incluídos na gente e a balizar nosso comportamento. O superego, nós não nascemos com ele, ele vai sendo formado ao longo de todos esses processos, que são processos pedagógicos, né? Não vamos pensar só na escola, né, como sendo o espaço do processo pedagógico por excelência. Vários processos pedagógicos são desenvolvidos, né, no nosso mundo, e nós travamos contato com eles e assimilamos o que eles querem dizer. Eles passam a nos habitar à medida que a gente vai interagindo com essas situações. Por exemplo, no lazer, nós temos regras de conduta no lazer: não jogar lixo no chão, não assumir atitudes respeitosas, quando é criança, partilhar o brinquedo com o coleguinha. Na igreja, nós temos regras de conduta. Sim, se você quiser ir a um templo religioso, você deve vestir-se de determinada forma, você deve comportar-se lá de uma maneira, por exemplo, que é diferente da que você adota na praia ou num passeio numa floresta, não é? Então nós temos várias instâncias sociais que nos comunicam, logo nos ensinam determinados padrões de comportamento. Então todas elas têm funções pedagógicas de ensino-aprendizado. E ao longo da nossa vida, o nosso superego, né, ele vai sendo constituído, né? Exemplo de situações onde não tem ainda o superego introjetado. Vou dar dois exemplos díspares, né? Outro dia desses, estou passeando na rua e eu vejo uma senhora com uma criancinha, devia ter uns 3, 4 anos de idade, né? Primeira infância ainda, e eu acho que passaram em frente a um camelô que tem esses brinquedinhos chineses, né? Robozinhos, bonequinhas que cantam, e a garotinha viu
e queria um bonequinho daqueles, e a avó falou que não podia parar para comprar, não sei se não tinha meios para isso, ou tinha um outro compromisso, e a garotinha ficou extremamente inquieta, tá? Fez uma cara de muito poucos amigos e começou a socar a mão da avó. Isso é um exemplo claro de uma manifestação intensa e exacerbada do infraego. Por quê? Ainda que ela saiba que aquela senhora era sua avó, ao se deparar, ao ver o brinquedo que ela queria para usufruir do som, do tato, daquilo que lhe causaria prazer, aquele era o objeto sexual dela no momento, já vou antecipando, mas vou discutir melhor isso, era o objeto que lhe permitiria retornar a um estado de apaziguamento antes, né? Toda vez que nós desejamos algo, né? Toda vez que o nosso infraego, através do princípio do prazer, se manifesta, um certo nível de ansiedade é produzido, nós ansiamos algo que permita o alívio do desprazer, porque a gente quer o prazer e quando a gente não satisfaz o prazer, a gente experimenta o desprazer. E aí, diante do objeto que eliminaria o seu desprazer, que era o contato físico com o brinquedo, a vovó não quis dar, né? Isso ampliou o desprazer dela. Agora não era mais só o desprazer diante da não posse do objeto, mas também o desprazer diante da negativa da avó, e ela começou a socar a mão da avó, né? Compulsivamente na rua e a gritar, né? Veja bem, essa criança, ela agiu assim por quê? Poxa, 3 anos de idade, ainda está sendo aculturada, ainda está aprendendo a dominar a linguagem, a falar, está aprendendo padrões de comportamento. A gente diz que ela é ainda, em grande medida, amoral. O que é o amoral? Ela ainda não tem a estrutura do superego formado. O amoral é diferente do imoral. Bom, o que é o imoral? O imoral já é alguém que é adulto, conhece, né, normas de convívio social, porém escolhe não executar. Tá? Eu sei que furtar um bem alheio é errado, mas ainda assim eu furto porque eu quero aquele bem para mim. Isso significa uma conduta imoral. Aquela criança ainda não tem uma capacidade de raciocínio tão elaborada para tomar essa decisão entre escolher ou não, que tem a ver com a responsabilidade ética. Então, o que ela faz? Diante do desprazer, ela soca a mão da avó. E se por alguma mágica, né, vamos pensar assim, figuradamente, ela pudesse ficar grande, né, do tamanho da avó, ela brigaria e bateria na avó no meio da rua. Isso é um exemplo de conduta amoral. E uma outra situação onde a gente não tem, por exemplo, o superego introjetado, né? Aquela manifestação moral que nos impede de fazer algo que é socialmente reprovável. No campo da psiquiatria forense, esses caras que são chamados de psicopatas, né? O que seria um psicopata? Bom, ele sabe que matar é socialmente e legalmente errado. O homicídio é um crime. Só que ele tem um extremo prazer, né, em matar alguém através de um ato de sedução. Então, quando ele vê alguém que ele identifica como um potencial objeto sexual e aquilo desperta nele a vontade de matar, de fazer uma maldade, ele se direciona para aquela pessoa e executa uma ação dessa natureza. O psicopata, ele é amoral? Não, ele é imoral pela ótica da psiquiatria forense. Ele sabe que aquilo é errado. Ele sabe que é moral e legalmente errado, mas ainda assim ele faz. Por que ele faz? Porque ele não tem introjetado, é como se não fosse um constituinte carnal seu, a norma moral de que ele não deve fazer aquilo, porque aquele outro sobre o qual ele exercerá o seu ímpeto destrutivo é uma pessoa que também tem memórias, que também tem o direito a fruir da vida, que tem sentimentos. Não, ele vê o outro apenas como alguém que existe, um meio, né, que existe para permitir a fruição dos seus impulsos, né, para garantir o alcance do seu desejo. E aí a gente vê que em diversas situações do cotidiano, a gente identifica, por exemplo, de novo, no campo da criminalidade penal, acontecimentos símiles. Por exemplo,
sequestradores, né? Estelionatários. Esses todos são imorais. Por quê? Eles sabem que aquilo é errado, mas ainda assim eles executam, porque o que está em jogo é apenas a satisfação ou alcance dos seus objetivos pessoais. Enriquecer, ganhar algum dinheiro, notoriedade, não sei. A gente diz que nesses casos, né, essas pessoas são movidas apenas pelo princípio do desejo, do prazer. O superego, vamos dizer assim, que ele está, pensa numa balança, ele está pesando menos do que o prazer? Sim, ele está pesando menos. A vontade, o ímpeto, o desejo, né, a libido de ter o seu objetivo de dinheiro, notoriedade, etc., atingido, pesa muito mais do que o freio do superego. O cara nem tem um superego internalizado, ele vai e executa aquilo. A gente diz que nesses casos, né, ele é uma pessoa extremamente egocêntrica, ego no sentido de eu sou centrado apenas em mim mesmo, no meu eu, e extremamente narcisista. Narciso, que eu vou falar sobre isso no próximo encontro da gente, tá? Era um personagem grego, tá? Mitológico, que uma vez era um pastor, né? Muito bonito ele, ao se deparar com o reflexo de seu rosto na superfície de um lago, ele ficou tão apaixonado por si mesmo que simplesmente perdeu o rebanho e morreu de fome porque não mais conseguia se desprender dali. Qual é o sentido figurado do narcisismo? Nada mais do que o seguinte, isso é uma proposição minha que pode ajudar a entender a ideia do narcisismo. Em toda situação aonde eu estou me relacionando com outras pessoas, ou seja, nesse micromundo que se estrutura, eu necessariamente sou o epicentro desse mundo. Tá? Nada mais do que o meu prazer ou aquilo que eu desejo vale. Tá? Então, o meu ímpeto é superior ao ímpeto das outras pessoas. Então, elas estão ali para atender as minhas demandas e as minhas necessidades. Esse é um comportamento que a gente vai dizer transtornado. Ele tem um forte viés patológico. Por quê? Ninguém consegue conviver assim o tempo todo. Imagina se todos nós fôssemos conviver, né, nas nossas teias de relações, onde nós brigássemos, nós disputássemos apenas o impulso que busca o prazer. Nós entraríamos num estado de natureza do Thomas Hobbes, né? Homem-lobo do homem. Tá? Por isso a necessidade da gente ter que seguir balizas e normas de conduta. É difícil viver com regras de conduta? Eu sempre digo, é difícil, porque elas são culturais e se transformam o tempo todo. Pior seria se elas não houvessem, porque se assim não o fosse, nós não estaríamos aqui hoje para contar a nossa história. Na verdade, nós já estaríamos extintos há muito tempo. O devir humano, ele pressupõe obedecer a normas de conduta, através do quê? Das várias instâncias socioculturais que nós criamos antropologicamente, historicamente, ao longo do tempo, para nos guiar, que são escola, religião, lazer, esporte, literatura, filosofia. São essas instâncias as que comunicam, tá, as nossas normas de conduta e as regras que temos que seguir. Basicamente, a estrutura do aparelho psíquico, ela obedece a esse esquema de tensão. O tempo todo nós somos tensionados por essas dimensões que o Freud detectou muito bem. E nesse funcionamento, nós temos produções de gradientes de energia mental muito intensos, né? Para obedecer regras, nós empenhamos energia mental. Para bloquear impulsos socialmente proscritos pela sociedade, mas que nós queremos fazer, nós gastamos energia mental também. E essas energias, elas são residuais, elas deixam vestígios, né? E esses vestígios podem ser muito destrutivos para nós. E aí no próximo encontro eu vou dar continuidade à nossa discussão de hoje, que eu vou falar dos mecanismos de defesa do psiquismo, ou seja, aquilo que o próprio psiquismo elabora também para se resguardar de toda a energia residual que é produzida nesse encontro entre ego, né, superego e infraego, e que situa o ego no meio.
ok? Obrigado pela atenção de vocês. Bom dia.